espantoso a quantidade de relatos e lendas contidas em diversas culturas sobre o dilúvio. São mais de 500 as que deixaram registros sobre ele. Da América do Sul, América do Norte, da Ásia, Europa, África, Índia e Mesopotâmia, vemos os vestígios que mostram que uma grande inundação marcou profundamente estas civilizações. É óbvio que elas se conectam em todo o contexto original. Não teria como tantas civilizações diferentes geográfica e culturalmente terem criado histórias baseadas no mesmo evento e personagens. Logicamente, esses contos sofreram alterações desde que foram oralmente repassados, o que é perfeitamente normal, devido ao longo espaço de tempo decorrido. Assim, cada uma dessas histórias posteriormente não seria mais a original, pois são intervalos de milhares de anos. Cada lugar onde o conto do dilúvio foi inserido acabou se adaptando à cultura que o recebeu. De fato, quando lemos estes relatos, fica difícil não acreditar no dilúvio e nos gigantes. Para cobrir as montanhas mais altas da Terra e subir mais de 3.000 metros de altitude, uma imensa muralha de água teve que se formar no tempo do dilúvio. Isso é provado por uma linha de sedimentos marinhos que se estende por 800 quilômetros aproximadamente dos Andes, a exatamente esta altitude. De que outra forma estes sedimentos teriam sido depositados ali? É claro que foi um dilúvio com proporções nunca antes vistas pela humanidade. Ele teve de ser imenso porque as criaturas que teve de destruir foram igualmente imensas, os gigantes e muitos outros seres estranhos e desconhecidos para nós hoje. Foram encontrados fósseis de animais marinhos no Monte Everest a mais de 8.800 metros de altitude. Foram encontrados fósseis de baleias e outros animais marinhos no cume da Cordilheira dos Andes. Foram encontrados muitos fósseis de animais marinhos nos Himalaias da Ásia. Foram encontrados fósseis de animais marinhos nas montanhas da China. Não há dúvidas de que o dilúvio foi um fato histórico real e que ficou marcado em uma espécie de memória coletiva da humanidade através dos tempos. Posteriormente, ele acabou fazendo parte das lendas de cada uma dessas culturas. Ao contrário do que muitos dizem, o dilúvio não é e não foi uma lenda. O Everest nem sempre foi tão alto como nos conta uma passagem bíblica. Subiram os montes, desceram os vales até o lugar que para eles fundaste. Termo lhes puseste, que eles não ultrapassarão, e assim não tornem mais a cobrir a terra. Salmos 104, 8-9. Após o dilúvio, várias civilizações se espalharam pelo mundo e começaram a criar suas próprias histórias e lendas baseadas neste ocorrido. Uma coisa interessante que notamos é que, juntamente com o relato do dilúvio, há por parte de vários povos também a menção de seres gigantes, assim como na epopeia de Gilgamesh. Ao contrário do que muitos pensam, a epopeia de Gilgamesh não é, fora Gênesis, o único registro de um dilúvio global. Cada civilização deixou registros do dilúvio, e igualmente de seres deificados, os quais eram justamente os mesmos descritos em Gênesis, que os trata como homens de fama valentes da antiguidade, ou seja, os gigantes. Em cada uma dessas culturas, eles receberam nomes e características diferentes. Acho que muita gente ainda não pensou na ideia de que pode ter havido alguma grande catástrofe que fez as civilizações desaparecerem. Quantas delas desapareceram no passado e nós nem sabemos, porque talvez tenha sido há 20 ou 30 mil anos. Estamos focados agora em civilizações dos últimos 5.000 anos. Nós só vamos até a chinesa e a egípcia. Çayırfa, leste da Turquia, 1994. Numa montanha rural, o arado de um fazendeiro curdo parou abruptamente quando ele atingiu uma pedra retangular imensa, enterrada em parte na terra. Durante vários dias ele tentou cavar e retirar o objeto difícil. Então, algo inesperado aconteceu. O fazendeiro começou a encontrar evidências de formas estranhas esculpidas na pedra. Logo, sua descoberta atraiu equipes de arqueólogos internacionais até o local. E depois de cuidadosa escavação, uma série de pedras megalíticas imensas foram reveladas. E nelas havia relevos incrivelmente bem preservados de animais, incluindo javalis, raposas, bovinos e várias aves, muitas
não nativas da região. Mas o que foi realmente impressionante é que o local, conhecido como Göbekli Tepe, ou Monte com Umbigo, na Turquia, parece ter 11 mil anos, quase 5 mil anos mais que qualquer outro local comparável. Göbekli Tepe é um ponto de virada. O que ele significa para os arqueólogos é que nós temos que estender, expandir nossa definição de civilização para incluí-lo. Göbekli Tepe pegou todo mundo de surpresa. Nunca vimos nada igual. Ele mostra uma sofisticação tremenda. É uma descoberta surpreendente para um período tão antigo. Göbekli Tepe é extraordinária. Ela tem 7 mil anos a mais que as pirâmides. As pessoas dizem como os egípcios teriam aquela tecnologia, aquele entendimento em estágio tão primitivo na humanidade. Mas acho que precisamos ver essas ideias sob uma luz completamente nova, porque Göbekli Tepe tinha 7 mil anos a mais. As pedras pesam geralmente de 15 a 20 toneladas cada, apesar de algumas talvez chegarem a 40 ou 60 toneladas. A ideia da organização disso é totalmente assustadora, eu diria. É claro que você teria que ter centenas, se não milhares de pessoas envolvidas nesse projeto de construção. Mas quem construiu Göbekli Tepe? Para que propósito ela servia? Göbekli surpreende no sentido de que pensávamos num desenvolvimento gradual de simples caçadores e coletores das sociedades muito complexas, mas ele não parece mais ter sido tão gradual. O escavador do local acredita que o local é o centro de uma região. Ele discute isso porque o local é uma área muito impressionante e quando você chega lá, sente que pode ver o mundo dali. Alguns arqueólogos acreditam que tribos nômades da era neolítica viajaram grandes distâncias até Göbekli Tepe para participar de celebrações rituais. Outros acreditam que as ruínas sejam de um templo ou até de um local de sacrifício. Todos concordam em alguma cerimônia religiosa. Essas coisas devem ser santuários ou centros religiosos de algum tipo. Muitos pesquisadores acreditam que Göbekli Tepe esteve em uso por quase 2 mil anos. Mas em 7.000 a.C., os círculos de pedra podem ter sido enterrados propositalmente e abandonados. Mas por quê? Eu acho que algo mais profundo acontecia aqui. Você tem que ver a linha do tempo. Estamos no final da última era do gelo, um período de transições imensas. E há evidências de que houve algum tipo de catástrofe nesse tempo, possivelmente causada pelo impacto de um cometa ou um asteroide. Uma catástrofe global causada pelo impacto de um cometa ou um asteroide? Essa pode ser mesmo a resposta sobre o que forçou os antigos habitantes de Göbekli Tepe a abandonar o lugar? Ou teriam sido as consequências de uma catástrofe que fizeram o local ser construído como templo ou lugar de agradecimento? Alguns pesquisadores acreditam que a resposta pode ser encontrada por perto, no Monte Ararat, que, de acordo com a Bíblia hebraica, é o lugar em que a Arca de Noé chegou para ficar depois que as águas do dilúvio baixaram. Quando olhamos o Monte Ararat, descobrimos que esse local fica a apenas centenas de quilômetros de Göbekli Tepe. E quando nós olhamos os animais que foram esculpidos na cidade, nós não conseguimos explicar por que alguns deles foram incorporados lá. Poucos desses animais não têm significado local. Mas a questão é, alguns animais viviam lá naquele momento? E também, de onde eles vieram? Existe uma resposta pronta. Seriam os animais da Arca de Noé?
Néfilins. Estes eram os filhos de Deus descritos em Gênesis, que cruzaram com as fêmeas humanas, criando uma raça de gigantes. Eles são chamados de Os Vigilantes no livro de Enoque. Cainitas foi uma raça de gigantes descendentes de Caim, que viviam em um reino do submundo chamado Arca. É dito que foram os construtores de Baalbek. Observe que o texto em Gênesis, naqueles dias e depois disso haviam gigantes na terra, se refere literalmente a gigantes e não é uma analogia como muitos céticos dizem. Anaquins. Este foi outro nome para os vigilantes. Significa os descendentes de Anak, ou Enoque, filho de Caim. Não confundir com Enoque do livro. Há menção de 2 Enoques na Bíblia. Portanto, este não seria o famoso Enoque do livro, o qual todos conhecem. Embora haja o relato do dilúvio, a Bíblia expressamente nos informa que mesmo depois dele ainda houveram cidades inteiras de Anaquins em Canaã até o tempo de Moisés. Ele enviou batedores para investigar os redutos dos Anaquins, os quais seus homens lhe informaram que eram tão grandes que os hebreus pareciam gafanhotos em comparação a eles. Assim como nos é descrito em Números capítulo 13. Também vimos ali os Néfilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos Néfilins. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. O cronista judeu Joséfo afirma que, mesmo em seus dias, não era incomum as pessoas cavarem e descobrirem restos de esqueletos gigantes. Tritões. A lenda nos diz que esta foi uma raça de deuses gigantes gerada pelo cruzamento de Poseidon com uma mulher mortal chamada Cleito. Em algumas versões da história, eles são parte peixe e parte humanos, como as sereias. Dizem que alguns escaparam do dilúvio que destruiu Atlântida. Titãs. Na mitologia grega, eles foram uma raça de gigantes nascidos de Urano e Gaia. É sem dúvida uma releitura posterior da saga de Tritão. Atlas. No conto, ele era o rei de Atlântida e um tritão gigante. Era tão grande e tão forte que muitas vezes foi representado segurando a terra sobre os seus ombros. Quetzalcoatl. Este foi um deus branco gigante que apareceu para os nativos sul-americanos e teria fundado suas civilizações de acordo com seus contos populares. Quetzalcoatl significa serpente emplumada. Ele foi a principal divindade da cultura da América Central. Na mitologia é dito que ele viajou em um barco voador. A adoração de uma serpente emplumada foi documentada pela primeira vez em Teotihuacan, no 1º século a.C. ou antes da Era Comum. O templo ou pirâmide do Sol em Teotihuacan, no México, usa o côvado real como unidade de medida, o mesmo usado pela Grande Pirâmide de Gizé, no Egito. Alguns teóricos modernos sugerem que eles se originaram da cultura lemuriana do continente perdido, na característica de adoração à serpente. Escavações revelaram a representação dos olmecas com características de serpente, tendo cabeça de serpente e corpo como de um dragão. Na América Central, existe o simbolismo da serpente em praticamente todos os lugares, principalmente nos que eram destinados aos sacrifícios humanos, e isso está em uma escala assustadora. Edward Herbert Thompson foi iniciado na Irmandade Maia de Chitó, e foi-lhe dito que o nome da antiga cidade de Tenochtitlan, em Veracruz, no México, significa o lugar onde o povo serpente pousou. Eles vinham em barcos os quais disseram-lhe que brilhavam como as escamas das peles das serpentes e vestiam trajes muito estranhos com cobras entrelaçadas em suas frontes como emblemas. Outro ponto descrito para a chegada desse misterioso povo serpente foi em Volú-Votan. De acordo com os cronistas espanhóis, foi lá que Pakal Votan e sua tripulação teriam desembarcado. Pakal Votan significa da linhagem da serpente. Ele estabeleceu a cidade de Palenque, o coração da cultura maia no Yucatán. Palenque foi o centro de sua massa, assim como a grande pirâmide de Gizé foi para o Egito. Ele também é retratado apoiando a terra em seus ombros e disse aos nativos que a civilização de onde ele se originou havia sido destruída por uma grande inundação, da qual ele escapou construindo um grande barco. Hércules. Ele também foi retratado como um gigante e é dito que pilotou uma arca. Cuchulainn. Ele também é conhecido como Hércules irlandês e teria ido para a Irlanda em um barco quando a sua terra natal foi destruída por uma grande inundação. Curiosamente, suas descrições se assemelham ao deus branco sul-americano Kukulkan, sendo uma figura de estatura muito alta, que chegou em um barco contando a mesma história. Votan. Esta é mais uma divindade da América do Sul.
Mais uma vez, vemos a estranha circunstância de que seu nome soa exatamente como o deus do norte da Europa, Wotan, uma divindade adorada em um hemisfério completamente distante e diferente. Ari foi uma raça de reis sumérios deificados. Ari é um título real que significa os brilhantes. Eles eram claramente protótipos do livro de Enoque. Numerosos selos sumérios os descrevem como homens de estatura gigantesca. São frequentemente mais altos do que os membros de seus tribunais, mesmo quando estão sentados em tronos. Nos numerosos selos que os mostram de pé, eles se elevam acima daqueles que estão ao seu lado. Tuatha de Danann. Esta era uma raça de gigantes celtas. Assim como os cainitas e os outros gigantes, dizia-se que eles moravam em reinos subterrâneos ou em montanhas ocas. Uma das principais divindades foi Lugus, um nome que se traduz como os que brilham, revelando uma conexão surpreendente com os reis gigantes deificados da Suméria. Elu. Esta era uma raça de reis da Mesopotâmia, que diziam-se descendentes dos deuses. Mais uma vez, vemos o nome Elu, que é um título da corte real que se traduz como os que brilham. Acredita-se que Elu foi derivado da palavra Elohim, um termo traduzido geralmente como os filhos de Deus. Elohim é considerado por alguns como sinônimo de Néfilins de Gênesis. Albion. Ele foi um dos gigantes titãs de Poseidon e teria ido para a Inglaterra depois do dilúvio, onde foi por muitos anos o principal deus da ilha. Naquela época, depois de seu rei deus titã, a Inglaterra passou a ser chamada de Albion. De fato, muitos lugares britânicos têm nomes de lugares como Albion ou Albany até os dias de hoje. Ibérios. Este foi um titã irmão de Albion, que teria ido para a Espanha depois do dilúvio. Da mesma forma, a Espanha foi durante séculos nomeada Ibéria em sua homenagem. Rei Arthur. Algumas tradições arturianas afirmam que ele guiou uma arca durante o dilúvio, que ele tinha mais de 9 metros de altura. O rei Henrique II, inspirado nas histórias de que Arthur havia sido enterrado em Glastonbury, enviou uma equipe para escavar a área. A uma profundidade de 2,70 metros, eles encontraram uma cruz de chumbo com as seguintes inscrições: aqui jaz o corpo do rei Arthur. 16 metros abaixo havia um sarcófago de pedra contendo os ossos de um homem com quase 3 metros de altura. Os céticos argumentam que a cruz de chumbo poderia ter sido forjada por abades locais que desejavam chamar a atenção para receber doações. Mais tarde, no início dos anos 1500, outro caixão gigantesco foi desenterrado próximo ao local, e nele havia igualmente um esqueleto de enormes proporções. A história não registra o que aconteceu com esses ossos posteriormente, mas fica claro a evidência de que os achados realmente foram de esqueletos gigantes. Ciclopes. Os contos gregos dizem que os ciclopes eram gigantes de um olho só. Foi dito que eles construíram a cidade de Micenas na Grécia a partir de enormes blocos pesando várias toneladas. É por isso que as construções em sítios megalíticos são chamadas de arquitetura ciclópica. Cabiri. Esta teria sido uma raça de deuses gigantes que eram ferreiros. A lenda diz que eles viviam em vulcões ocos e tinham tatuagens na testa em forma de um disco solar. Cimbres. Estes foram os gigantes celtas que viviam na Gália. Tinham longos cabelos loiros e um comportamento feroz e guerreiro, que os levava a ser comparados a leões. Falei deles na metade do vídeo Raízes Antropológicas Néfilins na Europa, Gog Magog. Eles também eram conhecidos como Cimérios, o que pode ser sugerido como uma conexão com a Suméria mesopotâmica. Não confundir Cimérios com Sumérios. No norte da Índia foi reservado um dia para adoração às cobras. Eles dizem que se elas forem adoradas, deixarão o adorador em paz. É conhecido como Nagas Pachami, no mês das monções de Shravan, e cai em 15 de agosto. Ídolos em forma de cobras feitas de barro são decorados e levados em procissão, e as pessoas oferecem adoração a eles. Em nenhum outro lugar na Índia, o culto da adoração à cobra é tão intrinsecamente ligado com a vida diária das pessoas como em Kerala. Segundo a cultura hindu, o corpo humano tem muitos centros de energia psíquica conhecidos como chakras. Destes, 7 são considerados os mais importantes. A energia psíquica gerada na espinha é chamada de Kundalini Chakra e é conhecida como o poder da serpente.
Este conhecimento diz que quando a consciência de uma pessoa aumenta, a Shakti se ergue como uma cobra atrás da coluna vertebral na qual os chakras são situados. O surgimento deste poder através da coluna corresponde ao aumento da capacidade psíquica do ser humano, que eventualmente leva à união com o supremo poder do Brahman. A ciência diz que o cérebro humano ainda mantém um centro reptiliano, que, segundo ela, é o retrocesso de nosso passado evolutivo. Isso nos remonta ao Jardim do Éden, onde a memória coletiva dos seres humanos estão ligadas ao ventre materno de Eva. Geograficamente falando, a ciência antropológica tradicional não sabe ao certo se a região de Kerala foi ou não habitada durante o Neolítico. Entretanto, há evidências de que o povo ancestral tenha tido acesso à cultura relacionada às cerâmicas pré-históricas e monumentos de sepultamento na forma de tumbas megalíticas do século X a.C. ou era comum. Essas tumbas lembram os monumentos na Europa Ocidental e outras partes da Ásia, como os famosos dólmens da Rússia, que são atribuídos a gigantes. Se não o tema mais procurado no livro de 1º Enoque e que também aparece em 2º Enoque é a história sobre os anjos que desceram à terra e se relacionaram com as fêmeas humanas, produzindo uma raça de gigantes, os quais causariam muitos problemas à humanidade. A história aparece em 1º Enoque nos capítulos 6 a 11 e tem a mesma estrutura de Gênesis 6, 1 a 4. Um parágrafo que é a sequência das genealogias de Gênesis 5 e uma introdução ao relato da inundação que também aparece em Gênesis 6 a 8. A história dos anjos parece ser destinada a ser um mistério. Os leitores de espírito investigativo que procuram respostas em Gênesis certamente são atraídos por estes escritos, onde é dito que Deus estava determinado a enviar um dilúvio para destruir o mundo. Em Gênesis nos é dito que antes do dilúvio, Adão e Eva haviam pecado, comendo os frutos do conhecimento do bem e do mal, e Caim havia matado seu irmão Abel. Mas com certeza estes não foram os motivos que justificaram o dilúvio. Os textos nos dizem: toda a inclinação dos pensamentos de seus corações era somente má, continuamente. Gênesis 6, 5. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia contaminado seu caminho sobre a terra. Gênesis 6, 1 a 4. Esta é uma passagem enigmática e que fica antes das referências citadas anteriormente, e foi justamente o grande mal que precedeu e causou o grande dilúvio. Qual foi então a verdadeira razão do dilúvio? Essa pergunta, sem dúvida, é a parte central de toda essa questão. Na antiguidade, havia um movimento exegético comum, que era o de entender a frase "os filhos de Deus" referidas em Gênesis 6, 1, 2 e 4, como sendo literalmente anjos. Esses filhos de Deus, ou anjos, casaram-se com as mulheres e seus descendentes foram, ao que tudo indica, os heróis do velho mundo, os guerreiros de fama e renome, mencionados no verso 4. Os textos nesse versículo foram interpretados com o significado de gigantes. O termo aparece já na Septuaginta, no verso 4, 2 vezes. Então, o que esses versículos realmente significam? A resposta do porquê a inundação foi enviada aparece em Enoque. Os filhos da união entre os anjos e as mulheres resultou no surgimento dos gigantes. E eles, de acordo com o 1º Enoque, devoravam tudo como gafanhotos, com uma violência aterrorizante nunca antes vista na terra. Este seria então o real motivo da destruição do velho mundo pelo dilúvio. Nós não sabemos muito nem sobre a história relativamente recente. Se você voltar 2 ou 3 mil, 4 ou 5 mil anos, depois da última era do gelo e talvez 1 ou 2 eras do gelo, tudo mudou. Até as civilizações humanas, organizações humanas, comunidades humanas, elas se perderam. Culturas mais antigas, particularmente as que não tinham escrita, são esquecidas frequentemente. Não há registro histórico, claro. E o único registro em potencial é o arqueológico. Então, isso exige que um arqueólogo encontre o que ficou para trás.
e depois reconstrua a história a partir disso. Durante décadas, os cientistas acreditaram que os seres humanos existem há aproximadamente 200 mil anos e que o que chamamos de civilização surgiu apenas há poucos milhares de anos. Mas novas descobertas desafiam constantemente o que realmente sabemos de nossa própria história. A maioria dos geólogos acredita que a Antártida está completamente congelada e inabitada há mais de 12 milhões de anos. Mas em 2012, novas fotografias revelaram formações na paisagem que desafiam essa teoria. Estruturas misteriosas em forma de pirâmides emergem do gelo que está derretendo agora. Recentemente, existe um número grande de relatórios de pirâmides sendo encontradas na Antártida. Existem várias fotografias que mostram que parecem ser pirâmides perfeitas de 4 lados, como um desenho muito parecido com as pirâmides de Gizé, no Egito, e talvez com outras no mundo todo. Embora os cientistas convencionais tenham explicado que essas fotos são nada mais que formações naturais, analistas de imagens de satélite, como Joseph White, não estão totalmente convencidos. Em março de 2013, ele descobriu o que acredita ser evidência de uma outra pirâmide localizada ao sul da remota cordilheira Shackleton, na Antártida. Eu, a princípio, encontrei a estrutura enquanto observava o Google Earth e estava, na verdade, observando alguns pontos bem estranhos da Antártida. Quando encontrei por acaso essa estrutura quadrada bem grande que parece ser algum tipo de prédio ou talvez até mesmo uma pirâmide. Mas é com certeza muito grande e quadrada. Na verdade, ela está alinhada perfeitamente com as coordenadas da bússola, norte, sul, leste e oeste. E isso indica para mim que é provavelmente uma estrutura inteligente, porque as estruturas fortuitas, como as montanhas, não são alinhadas com a bússola. E um outro modo de sabermos que determinada estrutura não é uma ocorrência natural é procurar, de modo geral, simetrias. Coisas como ângulos retos, triângulos equiláteros e outras formas que você normalmente não encontra na natureza. O que faz com que essa pirâmide tenha mais que o dobro de tamanho do que qualquer outra pirâmide da Terra. Embora possa ser impensável que pirâmides tenham sido erguidas na Antártida, nos últimos anos, os arqueólogos encontraram pirâmides espalhadas no mundo todo que estavam perdidas fazia séculos, porque eram confundidas com formações naturais ou porque estavam escondidas nos lugares mais improváveis. Eles encontraram uma nas planícies do norte do Peru, outra soterrada sob a areia e o cascalho na Indonésia, e pode até existir mais uma em Los Angeles, Califórnia. Por todo o planeta, nós encontramos evidências de estruturas piramidais. Nós deveríamos começar a ponderar a possibilidade de que havia habitação na Antártida. Era uma civilização perdida? E talvez os monumentos mais antigos da nossa própria civilização tenham vindo originalmente da Antártida. Se esta pirâmide gigantesca na Antártida é uma estrutura artificial, seria provavelmente a pirâmide mais antiga do nosso planeta. E de fato pode ser a pirâmide mestre, na qual todas as outras pirâmides do planeta Terra foram inspiradas para se assemelharem. Não resta dúvida de que, em um determinado ponto deste capítulo perdido, todas as civilizações com suas mais diversas culturas se convergem, nos dando a entender que tudo partiu de um mesmo lugar. Pois há elementos de sobra que sugerem isso. Portanto, a grande incógnita da decifração antropológica está ligada justamente nesta capacidade que os seres humanos têm de multiplicar e expandir conhecimentos.
Todos esses elementos acabam se fundindo, dando um enorme trabalho para ser rastreado e detectado. São, portanto, nessas detecções que encontramos os elementos que ligam a história do homem com a dos gigantes, pois eles estão incluídos nas culturas dos povos de várias maneiras, como registros históricos que podem ser na forma de anotações, diários, trechos de livros antigos, relatos e testemunhos, e registros pré-históricos como pergaminhos, papiros, crônicas, livros religiosos dos mais diversos, templos, estátuas, embutidos em mitologias, relatos, contos, esqueletos, ossos à parte, etc. Sendo assim, não há como negar que, de fato, os gigantes fizeram parte da construção da história da humanidade. Não há no mundo, atualmente, tecnologia que replique ou explique as enormes estruturas que compõem Baalbek. De fato, isso intriga não só a ciência, mas a todos nós. Muitos argumentam ser parte de uma tecnologia perdida. A pergunta é, por que construir com blocos tão grandes? Pela lógica, cortam-se blocos menores que poderão ser transportados depois da pedreira para a construção local. Em Baalbek é justamente o contrário. É como se tivesse sido escolhido o modo mais difícil. Pelo menos é essa a impressão que temos. Atualmente, os guindastes e gruas mais potentes que temos não têm capacidade de erguer apenas um desses imensos blocos. Segundo a arqueologia, a construção do templo de Baalbek beira a 9.000 anos. Eu proponho 12 a 15.000. Uma era onde, supostamente, segundo a ciência, nem havia sido criada a escrita, que ela informa veio existir somente a 3.000 a.C. ou Era Comum, cerca de 5.000 anos atrás. Como isso foi possível? Com que tecnologia? Com certeza não há explicação científica para isso. Muitos já tentaram com suas sugestões até elegantes, mas não conseguiram dar lógica a essa questão. E nem poderiam, porque Baalbek, na verdade, foi construído por uma raça de gigantes, a qual a ciência convencional alega ser apenas mitologia. Sem fazer qualquer alegação desnecessária e sensacionalista, as centenas de referências que falam sobre os gigantes antediluvianos e seus remanescentes pós-diluvianos, assim como clãs e tribos, são de fato historicamente precisas. Há diversas cidades e sítios arqueológicos que comprovam estas alegações. O que temos são de fato arquivos históricos, muitos dos quais contidos não só no Antigo Testamento da Bíblia, mas também em diversos outros registros igualmente antigos. Registros de gigante como o rei Og de Bazã, Golias e seus 4 irmãos 400 anos depois, e muitos restos arqueológicos reais de cidades inteiras de Bazã, as ruínas megalíticas de Baalbek, como no próprio Templo de Salomão em Jerusalém, indicam que os gigantes foram um fato histórico real na região das colinas de Golã. O que também é interessante notar é que, na luz destas revelações, percebemos que o Monte Hermon, no distrito de Bazã, era um grande centro religioso antes de Jerusalém, e foi organizado como a sede do Império do Rei Davi. Além disso, as antigas plataformas de Baalbek estão a menos de 30 quilômetros do norte da cidade de Bazã. Vale ressaltar que os grandes cortes de pedra e materiais que foram usados na construção de Bazã, bem como o Colosso de Baalbek e os megálitos encontrados também no Templo de Salomão, em Jerusalém, têm muitas características similares, justamente por terem sido provavelmente extraídos de lugares próximos uns dos outros e possivelmente dos mesmos locais. Geralmente é especulado pelos teóricos dos antigos astronautas que as pedras foram movidas por extraterrestres, o que descarto completamente, atribuindo aos gigantes todo o crédito dessas construções, pois todos os registros históricos atestam sumariamente isto. As informações específicas sobre o histórico em referência aos gigantes do Antigo Testamento parecem ser tão precisa e convincente como qualquer outro documento antigo. Vemos claramente muitos dados factuais que podem ser verificados fora dos limites da fé e da religião, ou mais ainda, do preconceito. E o que eles nos dizem é que uma raça descendente de gigantes realmente viveu em torno das colinas de Golã.
Esses mesmos registros igualmente indicam que eles construíram todos esses monumentos megalíticos e seriam, de certa forma, os sobreviventes e remanescentes das cidades da região de Bazan. Parece mais provável que eles ou seus predecessores Néfilins estavam envolvidos diretamente na construção do templo de Baalbek e Petra e a base do templo em Jerusalém, pois ambos são imensos. Baalbek é oficialmente um templo romano que foi construído sobre os alicerces de um sítio megalítico muito anterior, portanto muito mais antigo, que remonta a eras antediluvianas. Na antiguidade, o local era conhecido como as Colinas Sírias, que fica ao lado sul da fronteira da Síria com o Líbano, ou Antilíbano. As pedras da base do templo que compõem a plataforma principal pesam cerca de 1.500 a 2.000 toneladas. Entretanto, as origens verdadeiras dessas construções megalíticas estão envolvidas até hoje em um grande mistério, mas sabe-se que os romanos as chamaram de Heliópolis, com seu homônimo no Egito. O nome Baal geralmente significa Senhor ou Deus, e para os fenícios significava Sol. O sítio fica em um monte a 1.150 metros acima do nível do mar e foi habitado desde a Idade do Bronze, cerca de 2.900 a 2.300 a.C., ou Era Comum, com ocupação contínua. Estudiosos e pesquisadores independentes argumentam que poderia ter sido construído pelos fenícios, que eram conhecidos na Bíblia como os cananeus, o povo de Canaã, os quais descendiam de gigantes. E na própria Bíblia é mencionado que esta área era habitada por gigantes. Na Bíblia, Baalbek aparece com o nome de Baalat, uma cidade fortificada pelo rei Salomão de Israel, em 970 a.C., ou antes da Era Comum, confirmando sua consagração a Baal nesta data inicial e sua aparente importância estratégica na estrada para Damasco. Um registro do Antigo Oriente diz que a fortaleza de Baalbek é o edifício mais antigo do mundo. Caim, o filho de Adão, o teria construído no ano 133 da criação, durante um ataque de loucura delirante. Ele deu o nome de seu filho Enoque e povoou o templo com gigantes que foram punidos por suas iniquidades no dilúvio. De fato, ao tentarmos descobrir como algumas dessas pedras poderiam ter sido movidas para o lugar onde se encontram, Baalbek parece ter sido construído realmente por gigantes. A parede ocidental do templo de Júpiter contém alguns desses imensos blocos, chamados tritons, pelo menos 7 metros acima do nível do solo. Como eles moveram esses imensos blocos de pedra que pesam 1.500 a 2.000 toneladas é um grande mistério. Um cálculo científico mostrou que seria necessário 40.000 homens para mover apenas um bloco gigante de Baalbek até o templo principal. Há grandes discussões e debates intermináveis sobre essas questões, e ao que tudo indica, longe de terminar. De fato, as pedras de Baalbek são um dos muitos mistérios do mundo antigo. É nítido e quase gritante que uma força sobre-humana foi empregada para levantar e transportar esses imensos blocos. Isso confunde pesquisadores há gerações. Parece óbvio que os famosos tritons não foram colocados ali pelos romanos, pois são completamente diferentes e de uma era muito anterior a deles, sem falar nas imensas proporções visivelmente maiores. Isso deu aos romanos a possibilidade de reutilização de muitas dessas pedras do templo de Júpiter. O texto de Enoque nos dá uma ideia dos imensos colossos que foram os Néfilins, o que nos mostra que teriam força de sobra para erguerem tais estruturas. E elas, as mulheres, geraram as sentinelas, 3 raças de gigantes. E eles sobreviveram, crescendo em poder de acordo com a sua grandeza. Eles devoraram tudo o que o labor dos homens produzia e tornou-se impossível alimentá-los. Então eles voltaram-se contra os homens, a fim de devorá-los, e começaram a ferir pássaros, animais, répteis e peixes para comer sua carne, um após o outro para beber seu sangue. Então a terra reprovou os injustos. Por onde quer que olhemos no mundo antigo, encontramos vestígios de que houve de fato civilizações gigantes entre a humanidade. E muitas civilizações falam desses gigantes coabitando com os homens.
Culturas das mais diversas espalhadas pelo mundo relatam histórias semelhantes, ainda que distantes entre si. Isso sugere muito mais do que podemos construir com a nossa ciência atual. A verdadeira história da humanidade se perdeu nos labirintos do tempo com as águas do dilúvio, que cobriram e destruíram todo o mundo antigo. Porém, ao mesmo tempo, os vestígios que ficaram têm se revelado a nós muitas das vezes através de incríveis descobertas, como monumentos megalíticos inexplicáveis e estruturas colossais, as quais fogem da compreensão humana de como tais monumentos foram erigidos. Com certeza, essas são provas irrefutáveis de um passado distante, há muito perdido pela humanidade, de uma história que não encontraremos nos livros modernos.